Olá, sou o professor Diego e o tema da aula de hoje é formato da mensagem HTTP. Bom, nós temos aí dois tipos de mensagens HTTP que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Que é o HTTP Request e o HTTP Response, né? Ou seja, a requisição e a resposta, tá? Sobre a mensagem HTTP Request, ela vem no formato ASCII, né? Que é um formato legível por humanos, tá? Então é o seguinte, quando nós temos aqui a requisição, né? Ela vem da seguinte forma. Então tem a primeira linha da requisição que vai informar qual método HTTP que vai ser utilizado. Então pode ser um GET, um POST, um RED, um DELETE e coisas do tipo, tá? Então nós temos aqui o método, aqui nós temos o caminho do objeto, né? Pode ser só barra, pode ser o arquivo, né? Que ele está requisitando. E aqui nós temos o protocolo e a versão do protocolo, né? Esse /R /N, isso aqui, esse /R quer dizer que é um caractere de retorno de carro, né? Conhecido também como carriage return, né? Um retorno de carro, aí pela sigla CR. Já o /N, né, a programação, por exemplo, nós sabemos quando nós vamos imprimir algo na tela, né? Então, quando a gente coloca um /N, a gente, na realidade, está querendo que aí ocorra uma quebra de linha, né? Então, um caractere de quebra de linha. E ele vem de, esse LF, ele vem de line feed, né? Quer dizer, uma nova linha ou uma quebra de linha, perfeito? O que eu entendo aqui, então? Que vai voltar o carro, né? Ou seja, o cursor aqui vai voltar para o início e vai para a próxima linha, tá? Esse /R /N é isso aí que ele está querendo dizer, tá? Então essa linha de requisição, ela tem esses três campos, né? Que foram citados aqui, que é o método, certo? O URL, né? O caminho aí do arquivo e a versão do HTTP, tá? No caso aqui nós temos as linhas de cabeçalho. Nas linhas de cabeçalho, nós temos aqui, por exemplo, o nome do host, né? Ou seja, www.net.cs.ums.edu, né? Novamente, /R /N. Então a gente observa, né, que esse /R /N ele é constante em todas as linhas do cabeçalho, tá? E quando termina o cabeçalho e quando começa aqui a outra parte, né? Ou seja, o corpo da mensagem, né? Então, no caso, quando eu tenho um /R e um /N, né? Ou seja, retorno de carro mais nova linha, sozinhos no início de uma linha, indica o fim das linhas de cabeçalho, certo? Então, assim, ao incluir, né, uma linha de cabeçalho, por exemplo, connection, né? A gente está vendo keep alive, né? Se esse connection for, por exemplo, connection close, né? Nesse caso, o navegador está informando ao servidor que não quer usar conexão persistente, né? Que seria o contrário do keep alive. Keep alive seria isso, ó, quero usar conexão persistente, mantenha a nossa conexão TCP aberta para poder continuar trocando os arquivos, né? Enviando os arquivos para o cliente. Então essa linha de cabeçalho, né? User agent, aqui por exemplo, ela especifica o agente de usuário. Isso quer dizer o quê, né? O tipo do navegador, tá? Que está fazendo a requisição ao servidor. Então aqui, por exemplo, foi o navegador Mozilla, tá? Já esse, por exemplo, esse sect language, né? Ele está informando aqui que ele tem preferência, né? Se tiver versões do arquivo em vários idiomas, ele tem preferência de receber, né, o arquivo no tipo aqui, o arquivo em inglês dos Estados Unidos, tá? Mas se não existir esse arquivo, né, no inglês dos Estados Unidos, ele vai receber o que for padrão. E esse accept aqui está dizendo que ele pode receber um arquivo de texto, por exemplo, né, do tipo HTML. Então assim, o que nós vimos anteriormente, né, ali no formato de texto, no slide anterior, agora a gente vai ver nesse formato aqui de blocos, né, do diagrama, mostrando que vai em cada lugar. Então aqui, se a gente observar esse CR, ele vem do Carriage Return, nós comentamos anteriormente.
Tem aqui o LF, né? Às vezes pode confundir achando que é um I, né? E F não, isso aqui é um LF de Line Feed. E nós temos esse SP, que é simplesmente um espaço, né? Um simples espaço em branco, tá? Então nós temos, quando se fala em mensagem de requisição HTTP, nós temos o seguinte, temos a primeira linha, que é a linha de requisição, temos aqui algumas linhas de cabeçalho, né, que elas são delimitadas por uma linha em branco, né, só com o CRLF, e aqui eu tenho o corpo da entidade, que é exatamente aqui que ele vai enviar o objeto, tá? O conteúdo do objeto que foi solicitado aqui na URL. Tá? Então, o método URL versão, temos, por exemplo, o nome do cabeçalho, valor, né, o host e o valor também, e coisas do tipo. Tá? Então, vai ser o nome, por exemplo, cabeçalho, 2 pontos, um espaço em branco e o valor. Assim vai ser esse padrão aqui, né, falando do HTTP na sua versão 1.1. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse protocolo HTTP, só consultar aqui a RFC 7230, tá? Lá você vai ter contato com toda a documentação para implementação desse protocolo. Aqui eu coloquei essa imagem, né? A mesma coisa do anterior. O que muda é que isso aqui está tudo em inglês, né? Que é o que você vai achar na documentação. Então, para você melhor localizar, se não tiver muita familiaridade com o inglês, né? Então, isso aqui é para facilitar a visualização. Bom, vamos falar agora sobre outras mensagens de requisição HTTP. Né? A gente viu aquela lá, por exemplo, o exemplo do GET, né? Mas nós temos também o método POST. Tá? Esse método POST ele é muito utilizado, tá, em formulários de páginas web. Temos aí, por exemplo, a entrada do usuário, né, enviada do cliente para o servidor no corpo da entidade da mensagem request, aqui do HTTP POST. Já o método GET, ele é muito útil para enviar dados ao servidor, né? E esses dados, a característica, né, dos dados é que eles vão no próprio campo URL da mensagem request. Então ele vai aqui no próprio endereço. Nesse caso, né, para esse domínio aqui, ó, está sendo enviado esses dois valores, tá? Por exemplo, item 1 e item 2, tá? Por exemplo, de um formulário. Quando tiver um formulário, utilizando o método GET, é assim que essas informações vão do cliente para o servidor, tá? Já o método RED, ele solicita cabeçalhos apenas. Então, ele vai fazer uma solicitação, como se fosse uma solicitação, né? Ele é semelhante ao GET, né? Mas quando o servidor ele recebe uma requisição com o método RED, ele responde, né, com a mensagem HTTP, mas deixa de fora o objeto que foi solicitado, foi requisitado. Tá? Então esse método ele é usado, né, com muita frequência por programadores aí que querem fazer algum tipo de depuração no sistema. Tá? Já o método PUT, né, então esse método aqui ele é muito usado junto com ferramenta de edição da web. Tá? Ele permite que o usuário então carregue um objeto para um caminho, né, um diretório específico lá do servidor web. Tá? Então esse método POST ele também é usado por aplicações que precisam carregar objetos para os servidores. Ok? Bom, e como vai ser então a mensagem de resposta do HTTP? Então a gente vai ter o seguinte, a primeira linha da resposta, ela é conhecida como a linha de estado, tá? Então ela vai trazer a versão do protocolo, o código de estado e a mensagem, tá? Referente a esse código, tá? Então um código 200 quer dizer que ok, né? O objeto foi localizado e foi enviado, tá tudo certo, tá? Nós temos aqui as linhas de protocolo, tá? Assim como nós tínhamos no request. No response também temos essas linhas aqui de cabeçalhos, né? Por exemplo, essa linha aqui, ó, do server, né? Informa que nessa requisição, né, foi enviada essa resposta de um servidor Apache nessa versão que está rodando numa distribuição Linux CentOS, ok? Aí tem a última data que foi modificado, certo? No caso, o arquivo que está sendo enviado. Nós temos aqui, por exemplo, várias outras informações úteis, né? Como o tamanho, tá, do conteúdo,
o tipo do arquivo que está também sendo enviado, né? Qual o charset que está sendo utilizado, né? Que é o TF8 e várias informações aí importantes. E a data da resposta, certo? Nós temos também os dados, né? Por exemplo, pode ser um arquivo HTML que foi solicitado e que está sendo representado por data, certo? Então, pessoal, nesse slide aqui, nós temos o que nós acabamos de ver anteriormente, né? Ou seja, todo esse conteúdo, né, da mensagem, mas agora nesse formato diagrama. Então, nós temos aqui, né, a versão, código de status, né? O que aquele código quer dizer, temos aqui os espaços, né? O carry de return, temos aqui o line feed, da mesma forma que o outro. Temos aqui as linhas de cabeçalho, né, espaço em branco, e aqui o corpo da entidade, né, ou seja, o arquivo que você vai estar enviando, tá? Você também pode consultar nesse mesmo RFC, que é o 7230, que é do protocolo HTTP. Sobre código de estado de resposta, né, que é aquele que é exibido na primeira linha da mensagem de resposta, né, do servidor, nós temos aqui alguns exemplos de código. Tenho certeza que vocês já viram, por exemplo, o código 404. Né? O que quer dizer o código 404? Nós vamos começar aqui com o código 200. Tá? Então, a requisição quer dizer que ela foi bem sucedida e a informação foi entregue com a resposta. Quando nós recebemos um código 301, quer dizer que aquele item que está sendo procurado ele foi movido permanentemente. Tá? Então, esse objeto requisitado foi removido em definitivo, né? Porém, essa mensagem acompanha o que? O novo URL, para onde pode ser encontrado, né, o item que foi buscado. Tá? Então, vai vir acompanhado do cabeçalho location, tá? Da mensagem de resposta. Aqui nós temos o erro 400, né, que é o bad request, que é um código genérico de erro que indica que a requisição não pôde ser entendida pelo servidor. E nós temos aqui o clássico 404, que é o not found, né? Então, o documento requisitado ele não existe no servidor. Sempre quando você receber esse erro, né, vai dar aquele gelinho assim, falando: meu Deus, o que está acontecendo agora, né? Como assim que esse objeto não foi encontrado? Nós temos aqui o 505, que quer dizer o seguinte, que essa versão HTTP não é suportada, né? Então, a versão do protocolo HTTP requisitada não é suportada pelo servidor. Bom, agora nada melhor que a gente praticar um pouco isso que a gente viu. Eu vou mostrar aqui como que você pode ver no seu navegador, né, como ter acesso a essas informações dessas mensagens aí, beleza? Vamos lá dar uma olhada. Bom, pessoal, aqui com o Chrome aberto, né, vocês vão habilitar essa função aqui, inspecionar, né, ou Ctrl Shift I. E ele vai aparecer aqui para a gente, tá? Se você não quiser, tem como você mudar. Pode deixar, por exemplo, do lado direito, ou quer dizer, do lado esquerdo, ou você pode vir aqui. Eu gosto de ir aqui na barra inferior, tá? Então você vai vir clicar aqui em Network, que é onde nós vamos utilizar, né? Quer dizer, redes. Você observa se esse Preserve Log está ticado. E aqui você limpa se tiver alguma coisa. E a gente vai acessar um site para ver como é que se comporta, tá? Então, nós vamos aqui em www.ifsp.edu.br, mas vamos tentar acessar ele forçando aqui http://, né? Vamos tentar acessar por HTTP e não HTTPS. Vamos dar aqui um Enter, né? Observa que ele carregou, ó. Observa que nesse momento, olha quantas requisições que foram realizadas para esse site, né? 45 requisições até o momento. Se a gente vir aqui na primeira requisição, né? Eu cliquei aqui na primeira requisição. Se eu for aqui, por exemplo, em header, né? Cabeçalho, então olha aqui, né? Então foi feita uma requisição nessa URL e olha o status que ele recebeu aqui como resposta, né? Ou seja, tivemos um 301. E nós vimos anteriormente que esse código quer dizer que foi movido, né? Que não está mais disponível aqui nesse endereço. Quando nós utilizamos http://, quer dizer que a gente vai se conectar na porta 80, né? Ó, olha aqui, esse endereço aqui IP, ele quer dizer que esse nome http://, né, ifsp.edu.br foi traduzido para esse endereço IP.
né? E como está HTTP e não HTTPS, né? Ele foi aqui utilizado na porta 80. Tem como a gente observar, né? Aqui o nosso cabeçalho de requisição, né? Tem como a gente dar uma olhada, ó. Nós temos o método, temos aqui a URL, que foi no caso barra, temos aqui HTTP na sua versão 1.1, né? Foi solicitado aqui o user agent, né? Aqui esse formato do Mozilla 5.0, mas aqui o Chrome também a versão, né? Que são todos aí. Então está dizendo que também aceita, né? Que pode ser comprimido, né? Através, por exemplo, do gzip, língua português BR, né? Então temos várias informações, mas olha aqui que legal, né? Foi movido, mas para onde? Então aqui na resposta nós podemos observar a localização. Está dizendo o seguinte: esse domínio, esse nome já não atende mais aí. Onde que ele vai atender? Ele vai atender aqui nesse endereço HTTPS, que é para onde ele nos direcionou nesse próximo item. Então se a gente visualizar aqui, ó, né, que deu erro 301, mas nesse aqui deu o status, um código status 200. Então quer dizer que foi possível, né, atingir. Então se a gente vir aqui, ó, 200, ok. Quer dizer que nós conseguimos, então a porta utilizada já não é mais 80, né? Igual nós tínhamos aqui. A porta utilizada, a única liberada para esse site é a 443, né? Então nesse caso, ó, nós já temos aqui um outro, né, um formato da requisição, né, com outras informações, o nome do host e várias outras informações aqui interessantes. Então você pode usar o seu próprio navegador para poder inspecionar e verificar o conteúdo dos cabeçalhos. Então observe que a gente tentou utilizar, né, acessando simplesmente um site, como esse portal do Instituto Federal de São Paulo. Olha quantas requisições, né, nós tivemos aqui para um único acesso, né? Imagina uma conexão não persistente, né? Como seria bem complicado essa situação de ter que ser feito, né? Por exemplo, 167 requisições e apenas um acesso de site, né? O que não é algo interessante, tá? Aí você pode perguntar, mas como que eu fico sabendo, né, qual o protocolo está sendo utilizado? Você pode vir aqui, ó, botão direito, aí você vem aqui em protocolo e habilita. Então observe, ó, que todo esse daqui está utilizando o HTTP na sua versão 1.1, tá? Olha aqui, ó, aqui já temos um H2, né, que seria o HTTP na sua versão 2 e coisas do tipo, beleza? Bom, então nós vimos como fazer isso com o Chrome. Agora eu vou mostrar como fazer também, consultar o cabeçalho através da linha de comando, né, em Linux, ok? Vamos lá? Bom pessoal, aqui eu estou com o terminal Linux aberto, utilizando a distribuição Ubuntu Server. Então nós vamos utilizar o Telnet para se conectar a um site. Então nós vamos digitar aqui telnet espaço gaia.cs.umes.edu e vamos utilizar a porta 80, tá? Nós vamos fazer um cabeçalho aqui bem simplesinho, tá? Então você vai digitar o método get, aqui a URL, o barra, protocolo HTTP na versão 1.1 e o host, né, é o gaia.cs.umes.edu. Se você der um enter, né, você pode digitar aqui alguma outra linha de cabeçalho, mas se você der outro enter, ele vai entender que você está fazendo uma requisição, né? Então nesse momento aqui, ó, nós tivemos uma resposta, né, ó, 408, né? Ou seja, o tempo aqui foi expirado, o tempo dessa requisição, certo? E retorna para a gente uma página. Vamos tentar novamente, mas agora sendo mais rapidinho aqui. Então vamos digitar e vamos dar 2 enters. Olha que interessante, né? O que ele enviou para nós aqui, ó? É mais aqui embaixo, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Enviei esse e ele respondeu, ó, beleza, ok, tá aqui a sua resposta, tá? Olha aqui o conteúdo que ele enviou para a gente, o conteúdo HTML, certo? Então, ou seja, nós estivermos utilizando aqui um navegador, isso aqui é o que o navegador recebe para poder renderizar para você a imagem lá na sua tela, tá? Então, isso aqui é toda a página através de uma requisição desse site, perfeito? Isso aqui é o site do autor do livro, né? Então, vimos aqui um exemplo prático fazendo essa requisição. Tem um outro comando
nós podemos utilizar aqui também, fazendo aquisição, que é o comando cur, né? Então você pode colocar aqui, por exemplo, o menos "i" para só receber o comentário. Então, se nós fizermos isso, tá? Aqui, por exemplo, ó, na porta 80, vamos dar um Enter e ele vai trazer para a gente a resposta, né? Então, ó, ao tentar conectar, olha o que ele respondeu para nós. Ó, o protocolo, né? HTTP 1.1 deu 200, né? Quer dizer que está ok. E respondeu para a gente. Esse menos "i" maiúsculo, ele indica que não precisa enviar, né, a parte do conteúdo, tá? A parte ali da entidade. Envia só, né, o corpo da entidade. Envia somente o cabeçalho para a gente de resposta, tá? Seria aquele GET, né, mas usando o head, por exemplo, tá? A gente pode, por exemplo, fazer aquela mesma consulta, né, que nós fizemos lá utilizando o navegador. Então, nós vamos consultar o www.ifsp.edu.br também na porta 80, né? Vamos aqui dar um Enter e ele respondeu, ó, né, que não se encontra disponível. Por quê? Porque o site, esse site aqui, ele só deixou habilitado, né, através de conexão aí segura, utilizando o HTTPS. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui. Tem várias formas de a gente fazer isso e eu quis mostrar aqui algumas para vocês. Nossa próxima aula, nós vamos ver sobre interação usuário-servidor utilizando cookies. Até lá!